Ministro Marco Aurélio Mello, seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes, ao Band News TV. Estamos numa transmissão simultânea aqui no Jornal Gente. Qual é a avaliação do senhor sobre essas palavras do presidente Lula? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Pedro. O que nós temos, e nos vem da lei das leis do país, que é a Constituição Federal, princípios que regem a administração pública. Aí nós temos a legalidade, nós temos a impessoalidade, nós temos a moralidade, temos a publicidade, decorrendo da publicidade se chega à eficiência. Para mim, como eu disse ontem, foi um ato falho do presidente da República. Ele não pode estar convencido de que os votos dos integrantes do Supremo devem ser sigilosos. Nós temos que a publicidade, o Supremo é a administração pública espécie, e mediante essa publicidade é que se chega à eficiência. Não há campo para o mistério na administração pública gênero. O contribuinte, mediante informações que os veículos vão proporcionando, tem o direito de acompanhar o dia a dia da administração pública. É assim que nós progredimos e chegamos ao Brasil sonhado, se é que nós, na nossa geração, teremos esse Brasil. Ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Ministro, como o senhor faz falta no Supremo Tribunal Federal, viu? Cá para nós. Mas, olha, eu queria saber o seguinte, o senhor conhece muito bem aquela casa, passou lá há muitos anos e tal. A informação que eu tive é que o presidente fez uma gentileza aos ministros que são ligados a ele no Supremo Tribunal Federal, e que ele havia prometido botar esse bode na sala, né? Porque o próprio presidente desrespeita as decisões do Supremo Tribunal Federal. Ele tem repetido que a ex-presidente Dilma foi vítima de um golpe de Estado. Isso é uma afronta, inclusive, às instituições que ele agora diz que precisam ser defendidas, preservadas, etc. É uma afronta ao próprio Supremo Tribunal Federal, ao Tribunal de Contas da União, ao Congresso Nacional, enfim. A presidente foi julgada e condenada num processo absolutamente legítimo e constitucional. Tem isso, assim, a informação que eu tenho é que essa é digamos assim, é um projeto acalentado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, incomodados com o fato, e nisso o presidente Lula tem razão, de que nem sequer consegue mais sair à rua, né? Porque há sempre cidadãos absolutamente revoltados com as suas decisões. Mas isso não é novo, né? Eu me lembro do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, insultado nas ruas de Lisboa por haver tomado decisões que contrariaram interesses do PT, ou do governo Lula, dos governos de Dilma, de Lula, Dilma, etc. e tal. Não é uma coisa recente, mas é crescente mesmo, né? O senhor acredita nisso, que essa é, no fundo, a intenção do Supremo Tribunal Federal de alterar o sistema de votação para o voto secreto? Olha, no passado nós tivemos aquela proposta de o relator proporcionar o voto aos colegas. Eu fui contra, porque penso que os integrantes que não são relatores devem ouvir os advogados, como o próprio relator, o Ministério Público, e formar convencimento sobre a matéria. Na época eu disse que não receberia voto nem proporcionaria o meu. Agora, o futuro presidente do Supremo, o douto ministro Luiz Roberto Barroso, preconizou também naquela época que nós nos reuníssemos antes de qualquer deliberação para alinhavar um entendimento. Também fui contra esse ponto de vista, porque a espontaneidade ela deve ocorrer e cada qual deve votar segundo o convencimento, segundo a boa técnica que tenha e também a formação humanística. Eu sempre votei na bancada de improviso e fui, bom, todos sabem disso, fui um espírito muito irrequieto. Lembro-me que em votações simbólicas o presidente indagava a divergência
e o espírito irrequieto levantava o dedo e divergia e revelava uma nova concepção sobre o conflito de interesses. O que é o colegiado? É um somatório de forças distintas. Nós não estamos, eu não estive em um colegiado durante 42 anos, comecei em 1978 no TRT do Rio de Janeiro, fiquei, como você disse, muito tempo no Supremo, 31 anos, saí na 10ª hora com um cartão vermelho, vai para casa e vim para casa. Eu sempre me mostrei aberto a ouvir os senhores advogados e evoluir, se tivesse que evoluir sobre uma certa matéria, dando a mão à palmatória. Os ministros do Supremo estão sendo hostilizados. O Supremo realmente está na vitrine e aí o estilingue funciona. Mas eu próprio nunca fui hostilizado. E sou de ir ao mercado, sou de ir ao comércio, circular sem qualquer segurança. E sempre prestei contas aos contribuintes. E se fosse de alguma forma hostilizado, eu reexaminaria os meus pontos de vista para evoluir, se fosse o caso. Ministro, há uma discussão, acho que na crônica política hoje, sobre o tamanho da notoriedade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Tem gente que fala que são mais conhecidos os 11 ministros do Supremo do que os 11 titulares da seleção brasileira. O senhor já deve ter ouvido isso. O senhor acha que essa notoriedade, de alguma forma, atrapalha o desempenho da função de ministro e exerce algum tipo de influência, de pressão na hora da decisão final? O senhor acha que ela tem mais fatores favoráveis, na medida em que a sociedade consegue, de alguma forma, fazer com que a sua forma de pensar chegue ao ministro, ou fatores desfavoráveis, porque às vezes empareda ministros nas suas decisões? O integrante do Supremo ocupa uma cadeira vitalícia. E ela é vitalícia justamente para que ele atue com desprendimento. Momento, por exemplo, ideal para agradecer-se a indicação é o momento antes de pôr-se a capa sobre os ombros. Eu não creio que possa haver uma repercussão negativa, considerado o movimento da própria sociedade, quanto à participação dos integrantes do Supremo. Nós devemos estar antenados e perceber a repercussão dos nossos atos. A atuação do integrante do Supremo é uma atuação vinculada ao direito aprovado pelo Congresso Nacional. O integrante interpreta a lei e soluciona em nome do Estado, personificando o Estado julgador, soluciona a controvérsia. Isso é que é importante, que cada qual perceba a envergadura da cadeira que ocupa. As 11 cadeiras do Supremo são as cadeiras mais importantes da República. Tanto assim que o Supremo pode cassar ato do Congresso Nacional, pode cassar ato também do presidente da República. E não há um órgão acima dele para rever as respectivas decisões. Isso apenas cobra uma responsabilidade maior daqueles que participam dos julgamentos. Ministro, tem muita discussão a respeito do Supremo, né? E agora, como se colocou ainda mais luz nessas regras todas, eu queria ouvi-los com a sua experiência, se o senhor acredita que é preciso mudar alguma coisa. Mandato para ministro do Supremo, televisionamento online, ao vivo, das sessões de julgamento. Tem mais alguma coisa aí que o senhor imagina que deva ser alvo de uma reflexão maior ou alguma mudança para a gente melhorar ainda mais o nosso Supremo Tribunal Federal? Penso que não. O sistema é um sistema experimentado. E aí nós temos que se busca, tanto quanto possível, deixar os integrantes fora da política do Congresso Nacional, da política governamental. O televisionamento, a TV Justiça, o projeto saiu do meu gabinete e eu acabei posteriormente, quando fui presidente, em 2002,
acabei posteriormente sancionando a lei em substituição ao presidente Fernando Henrique Cardoso. O que houve com a criação da TV Justiça? Aproximou-se o judiciário da sociedade e a sociedade do judiciário, onde ela é aberta ao cidadão comum, inclusive acompanha o dia a dia dos julgamentos, já que o direito rege a vida em sociedade, a vida gregária. Nós não damos um passo sequer sem estarmos submetidos a uma regra jurídica. Isso é muito bom porque proporciona segurança aos cidadãos em geral. E penso que o contribuinte tem direito a saber como votou o integrante do Supremo e como se pronunciou, afinal, o próprio colegiado. Repito, colegiado é somatório de forças distintas e cada um deve atuar com espontaneidade, apenas se curvando à própria consciência e à ciência possuída. Ministro, uma das principais críticas que se fazem ao Supremo Tribunal Federal é quanto ao ativismo político e judicial, né? É, de fato, uma crítica muito frequente que alcança boa parte, talvez a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive o próximo presidente da Corte. E eu queria saber o que é que qual a sua avaliação disso. Porque tem sido uma sequência de decisões do Supremo nos últimos tempos, né, que contrariam muito o senso comum, digamos assim, né? Nós somos um país de maioria conservadora nos costumes e, no entanto, o Supremo Tribunal Federal vem tomando decisões que passam a sensação e também a certeza, em muitos casos, de que a Constituição está sendo ignorada, que a lei, que as regras constitucionais mais rudimentares, como o respeito à independência dos poderes, também isso tem sido absolutamente ignorado, né? O Supremo vai lá e simplesmente legisla, né? Alterando leis ordinárias e contrariando, inclusive, a Constituição, o caso agora do marco temporal. Como o senhor avalia isso? O que está acontecendo com o Supremo Tribunal Federal? Cláudio Humberto, na bancada, quando estava na bancada, falei várias vezes que devíamos observar a autocontenção. Eu admito que em algumas situações, por isso eu alertei o colegiado, em algumas situações se avançou em demasia. A República está assentada em um tripé formado pelos três poderes, que são independentes e devem ser harmônicos. E cada poder tem a sua área de atuação. Isso precisa ser observado. Foi o que eu disse, não é o fato de o Supremo não ter um órgão acima dele para rever as respectivas decisões que o levará a forçar a mão e a decidir à margem do arcabouço normativo aprovado pelo Congresso Nacional. A interpretação tem limite. A atuação do integrante do Supremo é uma atuação vinculada ao direito posto e deve conciliar o integrante do Supremo os três institutos, a lei, o direito e a justiça, e fazendo, portanto, a almejada justiça. Isso é que se espera de cada qual daqueles que hoje compõem o Supremo, que atuem percebendo o horizonte nacional e buscando o melhor em termos de cidadania. Ministro, o senhor defende que uma mulher seja indicada para a vaga que será aberta agora com a aposentadoria da ministra Rosa Weber? Olha, eu penso que já disse isso também, que o presidente acabou de indicar uma grande advogada para o Superior Tribunal de Justiça, que não seja um pretexto para nós voltarmos ao que houve no passado de ter-se apenas uma mulher, que foi indicada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, a ministra Ellen Grace. Cometerá o presidente da República um ato falho se diminuir. Já não há proporcionalidade, porque 9 são os homens e 2 as mulheres hoje. Se diminuir a bancada feminina, o equilíbrio decorre do somatório de forças distintas. E precisamos
tanto quanto possível, caminhar para uma igualização na composição da Suprema Corte. Eu penso que o presidente deverá estar atento e realmente escolher um grande nome do gênero feminino para integrar o Supremo. Ministro Marco Aurélio Mello, né? Sempre ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Bom dia para o senhor, obrigado pela entrevista, até uma próxima. Muito obrigada, ministro. Bom dia, Pedro. Eu estou aposentado, mas não inativo. Não parti para digladiar com os advogados, meus colegas hoje advogados. Estou apenas atuando em parceria com uma filha, que é procuradora aqui do Distrito Federal, atuando na área dos pareceres. E muito satisfeito com essa fase. Hoje eu tenho tempo para minhas leituras, para os meus filmes, minhas séries e para os meus livros. E também para o almejado lazer que todos nós precisamos. Um abraço, ministro Marco Aurélio Abraço, Mello, esteve ministro. conosco nessa manhã, aqui no Jornal Gente, que tem sequência a partir de agora, às 9 horas e 27 minutos, pela Rádio Bandeirantes. No Band News TV, vem aí o Manhã Band News, hoje apresentado pelo Diego Sarza.